Fala, Fogão! Antes do Campeonato Brasileiro desse ano começar, eu fiz um levantamento para poder avaliar como vinha sendo o desempenho do Botafogo enfrentando as principais equipes do Brasil. E nessa relação de principais equipes, eu incluí também o Atlético Paranaense. Considerando as conquistas recentes que eles tiveram, Copa do Brasil e Sul-Americana, no meu entendimento não faz sentido deixar o Atlético Paranaense de fora dessa relação de principais times do Brasil. Pois bem, o resultado que eu obtive depois de fazer esse levantamento foi muito preocupante. Em 2018 e 2019, o Botafogo enfrentou os principais times do Brasil, seja por competição nacional, Brasileiro e Copa do Brasil, seja por competição internacional, Sul-Americana contra o Atlético Mineiro. A gente jogou 50 vezes contra os principais times do Brasil. E nessas 50 partidas, o Botafogo venceu apenas 12, sendo que foram 5 contra rivais locais, uma contra o Flamengo, 2 contra o Vasco, 2 contra o Fluminense. Ou seja, apenas 7 vitórias contra as equipes de fora do Rio de Janeiro. É muito pouco para a equipe do Botafogo, mas evidencia bem como o Botafogo perdeu competitividade ao longo dos anos. Eu só foquei em 2018 e 2019, mas se eu puxasse mais para trás esse levantamento, a situação seria ainda pior. E por que eu estou trazendo esse assunto novamente aqui no canal? Porque depois da gente ter passado já por 13 rodadas do Campeonato Brasileiro e considerando que o Botafogo já enfrentou nessa edição da competição Atlético Mineiro, Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Internacional, Santos, a gente tem um cenário de apenas uma vitória contra essas equipes. O Botafogo empatou contra o Flamengo, perdeu para o Vasco, empatou com o Fluminense, empatou com o Corinthians, empatou com o Atlético Paranaense, perdeu para o Internacional, empatou com o Santos. Enfim, a gente não consegue vencer. A gente está agregando novos números a essa estatística de 2018 e 2019, seguindo com o mesmo péssimo momento nesses confrontos. É super preocupante quando a gente faz esse levantamento, porque daqui para frente o Botafogo vai ter 25 partidas na competição. E muitas dessas partidas, justamente, vai ser contra essas principais equipes do Brasil. O Botafogo vai enfrentar Grêmio, vai enfrentar São Paulo, vai enfrentar Palmeiras, enfim, vão ter outros adversários aí que serão novamente enfrentados no segundo turno. E o Botafogo, na situação que se encontra, precisando das vitórias, vai ter que passar por cima de mais esse fator. O fato da gente não estar conseguindo obter resultados positivos contra os principais times do Brasil levanta um sinal de alerta, sim, muito, mas muito grande. Porque se a gente precisa reverter a situação que a gente se encontra, invariavelmente, o Botafogo vai precisar vencer as principais equipes do país. Não tem jeito. A gente vai ter que vencer Corinthians, vai ter que vencer Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, vai ter que vencer. Vencemos o Galo no primeiro turno e quando chegar no jogo da volta, tem que buscar resultado positivo também. A mesma coisa quando o Corinthians visitar a gente no Newton Santos. Quando a gente for enfrentar o São Paulo, o Grêmio, tem que chegar e buscar a vitória. No ano passado, um dos fatores que fez com que o Botafogo não caísse para a segunda divisão foi justamente o fato do Botafogo estar vencendo as outras equipes da competição. A gente não conseguia vencer os principais times do Brasil, empatava, perdia, vencia algum clássico, mas contra as outras equipes, Fortaleza, Ceará, a gente conseguia fazer um bom resultado. Ou a gente trocava ponto, ou a gente vencia as 2 partidas, vencia uma e empatava a outra, e assim a gente foi somando os nossos pontos. Só que nessa temporada, nessa edição do Campeonato Brasileiro, isso não está acontecendo. O Botafogo não está conseguindo nem vencer os principais times do Brasil, como já vinha acontecendo em anos anteriores, e para piorar, o Botafogo não está conseguindo vencer essas outras equipes. Empatou com o Red Bull Bragantino, empatou com Fortaleza, perdeu para o Bahia, enfim, aquilo tudo que a gente já sabe. É uma situação extremamente preocupante porque coloca um ingrediente a mais de dramaticidade na situação do Botafogo. A nossa situação já é difícil, o Botafogo é a equipe que menos venceu no Campeonato Brasileiro, somente a gente tem uma vitória em 13 partidas, e daqui pra frente a gente vai precisar fazer o resultado contra os principais times do Brasil, coisa que a gente não vem conseguindo fazer. É uma situação bem delicada que o Botafogo vai ter que se empenhar ao máximo, mas ao máximo do máximo, para poder reverter. A gente não pode nem pensar em não conseguir conquistar pontos, vitórias contra os principais times do país. Se isso tornar a acontecer no retorno da competição, bem como nessa reta final do primeiro turno, o Botafogo vai se ver em maus lençóis. Temos que começar a vencer sim as demais equipes, Fortaleza, Ceará, Red Bull Bragantino, Goiás, Curitiba. Temos que vencer esses jogos, mas não tem jeito. Temos que vencer também os principais times do Brasil. Se isso não acontecer,
o bicho vai pegar e vai pegar muito feio pro Botafogo. E você, Fogão, essa situação te preocupa também? Você sabia desse mau desempenho do Botafogo contra os principais times do país? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não é inscrito, se inscreve, o botão de se inscrever tá logo aí abaixo, depois ativa o sininho para poder receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.